boa tarde a todos. Estamos aqui abrindo o Stoicon, Aracaju, Vivavox, GT, Epiteto. E agradecemos ao pessoal do Modern Stoicism, o John Sellers, o Christopher Gill e os outros todos, que nos deram autorização para fazermos esse Stoicon aqui no Brasil, Stoicon ligado ao Vivavox e ao GT Epiteto. Hoje teremos esse GT sob a coordenação minha, de Aldo Dinucci, e da professora Tainã Bueno, da Federal de Alagoas. Certo? Bom, faremos aqui um breve instantâneo das reflexões de alguns dos estudiosos, admiradores e seguidores do estoicismo no Brasil. Então, teremos eu mesmo, né, professor Aldo Dinucci, eu leciono aqui na Federal de Sergipe, traduzo Epiteto. A professora Tainã Bueno, especialista em Sêneca, na política do tempo ali dos romanos, que vai falar mais tarde. O Vilmar Prata, né, que é doutorando em filosofia, me orientando. Trabalha Foucault e Sêneca. Joelson Nascimento, que também é meu doutorando em filosofia pela UFBA, e está trabalhando as emoções no estoicismo. João Lins Ribeiro, que até ele estava programado para vir aqui, mas ainda não se apresentou. Mas ele é o autor desse livro que eu recomendo bastante, Memórias de um Estoico. Alexandre Pires, que é editor da Monte Cristo, da editora Monte Cristo, e também idealizador e editor do canal O Estoico. É um blog e é também uma página no Facebook com muitos seguidores. O Diogo Luiz, que é esse que está aqui conosco, que é doutorando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Danilo Patucci, meu grande amigo Danilo Patucci, que é mestrando em filosofia epitetiana pela USP. Breno Lucano, que aqui se encontra também conosco, que é enfermeiro e estudioso do estoicismo, tem um site que tem uma audiência enorme, que é o Portal Veritas. Jean Tozeto, que é um especialista em investimento, escritor nessa área. Professor Rafael Rodrigues, doutor em filosofia, professor da Federal de Goiás. Professor Luiz Marcos Ferreira. Professor Márcio Saraiva, que é sociólogo e cientista político. Temos Donato Ferrara, vai falar mais tarde, que é professor e é também idealizador e editor do blog De Vita Estoica, e tem um ótimo canal de filosofia no YouTube. O Renato Pereira Diniz, músico de Belo Horizonte, um grande seguidor do estoicismo. O Ivan Biava, que é o idealizador da Nova Estoa, vai falar mais tarde, e é um empreendedor. Kai Whiting, escritor inglês, professor também universitário, que trabalha estoicismo, que vai apresentar para a gente uma fala mais tarde em português. E é isso. Que a luz de Epiteto nos ilumine, conforme nós dizemos aqui no pessoal do antigo pórtico de Epiteto, que agora é o GT Epiteto Ampof. Ok? Então, já adiantando, vamos passar a palavra para Diogo da Luz, que possui bacharelado e licenciatura em Link. Tá certo? É isso daí, vou passar a palavra. Eu nem vi quanto tempo eu falei, acho que eu devo ter falado o tempo preciso. Eu ia ler, acabei falando. Mas já vou passar aqui a palavra para o Breno. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Boa tarde, Breno. Breno, opa. Deixa eu só ver aqui a sua apresentação. Breno Bastos, né? Breno Isso. De Magalhães. Breno Lucano é o codinome dele, né? Porque ele está sempre comentando o estoicismo. É enfermeiro formado pela UFRJ em 2003. Ele tem especialização em saúde mental pela Universidade Cândido Mendes em 2019, com área de concentração em Marco Aurélio. Cínicos, Michael Onfray, e é escritor do blog Portal Veritas e produtor do canal do YouTube Breno Lucano. Então, a palavra é sua, Breno. Tá certo. Eu vou compartilhar um PDF que eu fiz para que possa nos auxiliar. E oi para todo mundo que me conhece.
eu estou sempre escrevendo lá de vez em quando escrevo no blog, eu estou um pouco sem tempo, mas de vez em quando estou produzindo no meu canal. E eu tenho algumas pegadas que eu acho que podem ser interessantes, especialmente com relação a esse PDF aí. Eu tive uma ideia de fazer um trabalho a respeito do filme da Mulher Maravilha, 84, da onde surgiu, então, a ideia de fazer um estoicismo aplicado aos quadrinhos. Esse filme surgiu no ano passado, ele estreou com atraso em função da sindemia. O termo correto, eu prefiro dizer até sindemia em vez de pandemia, porque sindemia tem um aspecto mais político e essa doença foi política. Então, foi um filme que surgiu com atraso. Mas está aí a apresentação e vamos ver, então, o que a gente pode trazer para vocês. Espero que vocês tenham, não sei se vocês assistiram, se vocês gostam desse tipo de filme, mas eu vou falar um pouco da sinopse dele. Tem um personagem nesse filme, que é um dos vilões, que é o Max Lord. É um personagem que surgiu nos quadrinhos da Liga da Justiça, primeira edição de maio de 87. A primeira aparição desse personagem foi em 87. E esse personagem foi criado, então, por Kate Griffin, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire, acho que é assim que se pronuncia. Ele aparece também na série da Supergirl, esse personagem. Evidentemente com outro ator. Eu, pessoalmente, gostei mais desse ator aí, o Pedro Pascal, que é um ator, não me lembro se ele é americano, acho que ele é chileno, não me lembro de onde que ele é. E ele é interessante. Ele é um mega bilionário. Ele é um bilionário, assim, tipo Lex Luthor, tipo o Batman, né, o Bruce Wayne. Talvez seja até mais. Mas o Max Lord, ele tem uma coisa nesse filme que eu achei muito interessante, que ele se assemelha muito a alguns mega milionários, como Donald Trump, por exemplo. São esses caras que aparecem, que fazem comercial. Lembrando que esse filme, Mulher Maravilha 84, ele tem esse nome porque ele se passa no ano de 84. Então, ele vai fazer um recorte histórico da sociedade de 84. E a partir desse recorte de 84 é que eu vou introduzir, vou tentar descrever o que acontecia na sociedade e o que acontece ainda hoje para fazer a crítica estoica. E o interessante, então, desse personagem, do Max Lord, então, ele é um milionário e que faz muitas propagandas, ele aparece na televisão toda hora. É um Donald Trump, que faz sempre declarações positivas, enaltecendo o liberalismo, enaltecendo tudo aquilo que o capitalismo, segundo a visão dele, segundo a visão de Donald Trump e outros aí, podem trazer de bom para a sociedade. Evidentemente, para a sociedade deles, né? Não para a nossa. A nossa é uma outra história. E ele tem uma coisa interessante, que ele tem um passado sofrido. Ele deseja, então, ser um pai melhor para o filho dele, para o Alistair, que é uma criança no filme. Então, tudo aquilo que ele constrói para o Alistair. Nesse filme, acontece que a Diana, Mulher Maravilha, ela trabalha no museu de arqueologia e ela conhece, então, uma outra personagem, a outra vilã, Bárbara Minerva, que é a mulher leoparda, Cheetah. E ela, então, chega até ela uma pedra mágica que, posteriormente no filme, Diana vai descobrir que foi esculpida por um outro inimigo que não aparece no filme, né, que só é citado, da Mulher Maravilha, da Diana, né, que é o Duque da Decepção. É um deus antigo, dentro da mitologia da Diana, é um deus antigo que produz trapaças de mentira, é o deus da mentira. Ele produz uma pedra capaz de realizar desejos. Começamos a pensar aí, então, já no estoicismo, a questão do desejo. Né? O desejo é uma das questões que envolvem esse filme. E essa pedra, então, é capaz de realizar desejos. Chega um determinado momento em que ele, o Max Lord, ele consegue usurpar essa pedra do museu e, através de um desejo dele, ele próprio se torna a pedra. É uma pedra viva. Ele realiza o desejo das pessoas. Qualquer desejo. Imagina o desejo que você tenha. Qualquer desejo. Quero me tornar uma pessoa rica. Quero ganhar na loteria. Quero
comprar um carro do ano. Isso é até muito interessante, porque esses desejos, que geralmente quando nós pensamos, assim, tipo numa lâmpada do Aladim, né? Realiza os seus desejos. Geralmente, os desejos que nós temos são sempre, em maior e menor escala, envolvidos com o capitalismo, porque essa é a nossa sociedade. E essa é uma crítica que o filósofo Paulo Giraldelli faz, por exemplo. Os nossos desejos, a nossa sensação de prazer da sociedade atual tem relação, em maior ou menor escala, com o capitalismo. É sempre a questão da compra. Então, daí surge, então, quero ganhar na loteria, quero ganhar o carro do ano, quero aquela mulher, porque aquela mulher se torna um objeto para mim. Novamente, a questão do capitalismo, da apropriação. Muito bem. Essa, então, é a dinâmica que acontece nesse filme da Mulher Maravilha 84. Uma questão interessante agora que eu quero levar para vocês, para a gente poder pensar mais uma vez na questão da sociedade do século dos anos 80 e pensar também na nossa sociedade de hoje, né? Eu gosto muito de Byung-Chul Han, eu estou aprendendo a gostar dele. Esse cara, esse coreano, ele tem uma sacada muito interessante. Por alguns críticos, ele é chamado de anti-Foucault, o sucessor de Foucault. Alguns outros críticos vão dizer que aquele filósofo, o outro que eu estudo, Michel Onfray, que ele que é o sucessor de Foucault, não é Chul Han. Mas aqui eu vou utilizar Chul Han. Ele é um sucessor porque Foucault, vocês devem lembrar, Foucault morreu em 84, então é justamente o ano, o período em que passa o filme. É aquela sociedade tipicamente, como é que eu posso dizer, hierarquizada, a sociedade da obediência dos corpos. Os corpos devem ser obedientes à máquina produtiva. Essa é que é a ideia. Então tem que ser tudo padronizado, os presídios, se você pensar nos quartéis, se você pensar nos asilos, você está sempre sendo vigiado, você nunca tem liberdade para fazer nada. É a questão que Foucault levanta do panóptico, né? Então você está sempre sendo vigiado, sempre sendo tolhido na sua liberdade. Chul Han vai dizer que a nossa sociedade de hoje é uma outra sociedade. Se naquela sociedade lá que passa o filme de Mulher Maravilha é uma sociedade da obediência, né, da liberdade restrita, essa nossa sociedade de agora é uma sociedade do desempenho, da liberdade total. Nós estamos agora numa sociedade neoliberal. O que significa isso? Significa que o homem de hoje, que começa a ser construído lá nos anos 80, onde passa o filme, é uma época completamente diferente. Você veja, Max Lord, ele tem algumas ideias tipicamente que remontam a essa liberdade que nós vemos hoje. Seja empreendedor, seja firme, inove, ganhe dinheiro, ganhe a vida. É necessário que você ganhe a vida. A sociedade do desempenho de Byung-Chul Han, em última instância, ela faz com que você seja um empresário de si mesmo. Nós criamos núcleos individuais, atualmente, capazes de fazer com que esses núcleos de subjetividade sejam completamente afastados da sociedade. Nós somos livres, mas tão livres que nós vivemos longe da sociedade. Longe de sindicato, longe de direitos trabalhistas, longe de questões como feminismo, briga por direitos civis. É necessário que você viva livre. Viver livre significa, em última instância, ser um empresário de si mesmo. Você gerencia a sua própria vida. Não é mais a sociedade da obediência. Eu não preciso mais de um quartel que diga o que eu posso ou não posso fazer. Eu gerencio a minha vida. E aqui começa o problema estoico. Por quê? Na verdade, Byung-Chul Han vai dizer que você é tão livre, mas tão livre, que você se torna escravo de si mesmo. E aí que começa toda aquela problemática de saúde mental que nós vemos hoje. Nós vemos síndrome de Burnout, depressão, suicídio. São todos transtornos mentais, neuronais, oriundos dessa sociedade nossa de hoje, mas que começa lá nos anos 80. Max Lord vai dizer muito isso. Essa frase aqui é dele, eu acho muito interessante. A vida é boa, mas pode ser melhor. Ele fala isso daí num programa de televisão. Então, empreenda,
seja firme, inove, seja sempre empreendedor. Essa acho que é a palavra certa. Nós temos sempre, na verdade, é um choque de positividade. É o que Byung-Chul Han vai dizer. A positividade, que na verdade é muito tóxica, né? Porque, na verdade, aí entra a crítica estoica. Nós deixamos de encarar a vida como ela é. A vida é sempre muito positiva. Você pode, você consegue. Lembra muito aquela música da Xuxa dos anos 80, né? Eu não me lembro agora. Você pode, tudo aquilo que você pode, você consegue. É muito isso. Maxwell Lord fala isso no filme, e isso é muito verdadeiro, inclusive para a nossa sociedade de hoje. Então entra aquela questão também da motivação, né? Você consegue, você será sempre muito criativo, inove em suas propostas na organização. E aí entra novamente a questão do coach estoico, né? As pessoas utilizam o estoicismo para fazer coach motivacional. Ignore, se você está sofrendo estresse no trabalho, ignore isso, seja indiferente, não, priorize a sua cidadela interior, né? Nada daquilo que acontece na empresa. Se você for demitido, use os indiferentes, nada daquilo pode te abalar. Nós criamos núcleos individuais atomizados. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. A vida é boa, mas pode ser muito, mas muito melhor. E depende unicamente de você. A responsabilidade é sempre sua. Não é mais do quartel, não é mais do asilo, porque eles sim, eles tolhiam a sua liberdade. Agora você não tem mais isso. Você pode trabalhar agora de 7 da manhã até as 23 horas para produzir cada vez mais para a máquina capitalista. Isso que é importante. Isso que faz parte do sistema e isso que produz felicidade. A sua felicidade depende de quanto você produz. E tem algumas frases que eu acho interessantes no filme, né? Voltando à questão do desejo. Tem uma parte do filme que a mulher leopardo, a Bárbara, ela fala: o que poderia ser mais valioso que os seus desejos? Porque a Minerva, a Diana, ela descobre o lance da pedra mágica do Conde da Decepção. Então ela tenta fazer com que, na verdade, os personagens renunciem aos desejos. Não pode desejar, porque o desejo é que produz tudo aquilo que acontecia de mal no filme. E também na sociedade. Vocês veem a sociedade lá dos anos 80, que aparece no filme, todo mundo desejando coisas. E a sociedade se tornou uma arruaça. A sociedade ficou muito confusa. O que poderia ser mais valioso que os seus desejos? E Max Lord completa, falando para o filho, Alistair, você tem que desejar grandeza, sucesso. Ou seja, em outras palavras, é necessário que você seja empreendedor. Não existe nada melhor do que isso, do que ser um empresário de si mesmo. Com relação às paixões, os estoicos, nós conhecemos muito bem a questão das paixões com relação aos estoicos, porque eles tentavam catalogar as paixões todas, assim como os médicos antigos faziam, né? Então, autores como Stobel, George Laércio, Andrônico de Rhodes, eles vão sempre catalogar. Alguns autores colocam as paixões um pouco mais de 70, outros autores vão dizer que as paixões são um pouco mais de 90. Esse catálogo aqui, que a Raquel Gazola coloca no livro dela, foi tirado do catálogo de Andrônico de Rhodes, esse escolarca do Liceu. Então, são vários que a Raquel Gazola cataloga. Ela cita, por exemplo, tínhamos cólera, o cotus, cólera à espera de vingança, o eros, filozoia, são vários. Na verdade, a catalogação dos desejos para os estoicos é alguma coisa muito importante, porque eles vão tentar realmente medicalizar a paixão. A paixão é uma doença e eles vão entrar com o fármaco. Raquel Gazola vai dizer uma coisa muito interessante com relação a essa patética estoica. Nem todas as paixões devem ser extirpadas. E aqui entra uma crítica, né? Pois alguns têm relação com a própria constituição do ser. Dizem respeito ao oikeioses. A gente diz que não seja passional. Quer dizer, na verdade, a questão de ser ou não passional é o núcleo da tensão estoica. Muito mais, na verdade, do que você extirpar ou não uma paixão, o principal com relação ao discurso estoico é o quanto que essa paixão vai fazer com que o seu juízo seja afetado. É o seu juízo que não pode ser afetado. Raquel vai dizer,
é a falta de domínio de si mesmo que afeta a estoa. E a paixão, como uma agitação da alma, é o solo mais propício para o homem vir a perder-se de si, para mergulhar na escravidão da alteridade. É a paixão. Todo mundo deseja coisas no filme. Todo mundo deseja um mundo melhor. Mas um mundo melhor para quem? Um mundo melhor para Maxwell Lord? O mundo melhor para Maxwell Lord é muito próximo desse que nós vivemos aqui hoje. Você desregulamenta tudo. Você desregulamenta a saúde, desregulamenta as políticas ambientais, você desregulamenta as políticas de habitação. É necessário que o Estado seja mínimo, totalmente desregulamentado. E aí entra uma outra crítica que eu estava pensando agora de manhã. Mas como é que você pode desregulamentar? Se a polis, a república dizer não, de algum ponto de vista, de alguma forma, ela é regulamentada, porque tem a physis. A physis garante a ação para tudo aquilo que você quer fazer, para aquilo que é necessário fazer. Aí entra a questão do cateconta, que o Diogo falou agora há pouco, que o Aldo falou agora há pouco, a cateconta. A physis entra como um dilema ético aí. A physis entra como um alicerce existencial. Então não pode ser desregulamentado. É necessário que esse Estado, que é construído, que foi construído no e que repercute hoje, seja repensado, até para que a nossa sociedade hoje também não acabe como a sociedade do filme quase acaba no final. Por sorte, Maxwell Lord renuncia os desejos e tudo acaba bem, como sempre. Afinal de contas, estamos falando de histórias em quadrinhos, e o bem sempre tem que prevalecer. Pessoal, essa daqui foi rapidamente uma apresentação que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. O endereço lá no Facebook é esse, o e-mail. E vocês podem me encontrar também lá no blog, o endereço está aí. Eu acho que era isso, Aldo. Obrigado, Breno. Então temos um pouquinho de tempo ainda. Obrigado, fiquei muito satisfeito com as falas de vocês. Deixa eu começar, não vi perguntas ali, mas eu já tenho umas até aqui. A minha, eu vou começar pelo Diogo. Diogo, a gente vê essa questão do estoicismo sendo apropriado, né, como forma de ganhar dinheiro, como essa resiliência, que tem tudo a ver com o que o Breno falou. Depois eu vou fazer uma pergunta semelhante para o Breno. Como que a gente pode propagar o estoicismo a partir de uma visão de espiritualidade, que é uma conversa que eu já tenho tido muitos anos com o Diogo, né? Que espiritualidade em que sentido? Sentido de uma cosmovisão, não uma cosmovisão que seja capaz de reunir mesmo, porque agora o humano e a natureza estão muito separados, né? Cada vez mais separados, capaz de reunir e harmonizar o humano com a natureza. Poxa, Aldo, eu achei a pergunta ótima. Obrigado pela pergunta. Isso tem a ver também, né, Aldo, com a nossa perspectiva que a gente está tendo aqui, né, no Brasil. Né? Você já ressaltou isso, o Fernando também já ressaltou, outras pessoas trazem isso também, né, que é essa visão do todo, essa relação com a natureza, essa relação com a vida no cosmos. Eu estou abordando aqui na minha pesquisa de doutorado o estoicismo enquanto uma espiritualidade, não como uma religião e nem apenas como um pensamento totalmente secularizado, né? O que então seria, né, essa visão? E no meu caso, a perspectiva de Epiteto, né, um estoico que seguidamente se refere à divindade, né? O que ele estava querendo dizer quando ele falava daquela divindade, né? Esse é um ponto importante para mim. E basicamente para o nosso evento aqui, eu acho que é justamente a vida no seu contexto, né? Não a vida atomizada, como o Breno colocou. É uma vida que se vê no todo, que é o que os estoicos seguidamente comentavam. Você é parte de um todo. Essa é uma percepção que eu vejo como importante para a gente pensar o estoicismo hoje. E isso condiz com o seu apelo, Aldo,
a trazer esse aspecto comunitário e natural do estoicismo. Isso tem a ver com o apelo também que o Breno traz de ver a sociedade em que vivemos, as nossas questões, né? De não nos sentirmos apenas sozinhos, isoladamente, um individualismo que traz esse nosso modo de vida, o nosso modo como nós pensamos a economia, sim, o nosso modo como nós pensamos as questões sociais, sim, as questões políticas, sim. Então, tudo isso está implicado num pensamento estoico mais criterioso, sim. Ele não pode ser simplesmente, são temas que não tem nada a ver com o estoicismo. Quem está falando isso não conhece o estoicismo, né? Então, eu achei bem interessante trazer esse ponto. Bom, agora eu passo aí para o Breno também ter as considerações dele. Vai perguntar, posso falar algumas coisas? Com certeza, com certeza. Não, eu estava até programando falar isso que o Danilo acabou de falar, eu acabei... porque a gente vai improvisando na hora a gente narra, né, o roteiro, e a gente acaba esquecendo de falar uma ou outra coisa. O estoicismo tem muito dessa visão coletiva. Nós temos aí a teoria da fraternidade universal. Marco Aurélio vai dizer isso algumas vezes, né? A gente não tem como falar de abelha se a gente não fala de colmeia. Uma coisa não existe sem a outra. Isso gera uma dificuldade se a gente começa a pensar, por exemplo, uma sociedade atual que é completamente apartada de tudo. Para onde que nós vamos, afinal de contas, se eu fico o dia inteiro dentro de casa produzindo no meu laptop, como eu falei no discurso atrás, né, de 7 da manhã até as 23, eu não tenho relações com o outro, né? As relações com o outro são um elemento importante para a ética. E se eu acabo com isso, eu acabo, inclusive, com a nossa sociedade. Quer dizer, a sociedade ela se torna limitada em suas potencialidades. Eu volto a dizer, né, Marco Aurélio associa muito isso, a questão da abelha e a questão da colmeia. Um está sempre entrelaçado ao outro. E isso faz parte das utopias, né, que não são só utopias do século XIX, né? Não estamos falando de socialismo utópico, socialismo científico, não estamos falando de socialismo de Fourier ou de Robert Owen, não estamos falando de nada disso. O que nós estamos falando são de várias outras utopias. Platão tem uma utopia, uma outra utopia bem diferente de Zenão, por exemplo. A cosmovisão, por exemplo, política de Diógenes é uma outra. Então, nós temos várias utopias e Zenão tem apenas uma delas. Eu acho que a gente pode pensar a sociedade atual a respeito, tendo como prisma essas utopias, essas energias utópicas. Muito legal. Então, dentro disso, eu vou fazer alguma pergunta para o Breno, porque depois eu acho que vai servir também para o Diogo comentar. Porque veja que coisa paradoxal, né? Que o estoicismo ele é uma filosofia que... eu digo que o estoicismo tem 3 fontes originárias. Um, o pensamento socrático, outro, o pensamento heraclítico, e outro, o pensamento cínico. Quer dizer, todo esse viés prático está ali já no cinismo, né? Que exacerba, por assim dizer, o pensamento socrático, né? A austeridade socrática, a sobriedade socrática. Então, a gente vê essas recomendações em toda parte, né? Sêneca dizendo que você não deve ter muitos livros, mas ler muitas vezes alguns livros. Bolsonaro dizendo que você, ao invés de ter coisas caras dentro de casa, você deve usar o dinheiro para formar os cidadãos, né? Educar os cidadãos. Epiteto, que não tinha nada dentro de casa, que quando roubam a lâmpada dele de ferro, que não era uma coisa, um preço, né, irrisório, ele vai e compra uma de barro e substitui. Então, o estoicismo, por um lado, tem todo conclamo humano para austeridade, para frugalidade, enquanto na sociedade atual nós temos o contrário, né? Uma conclamação para o esbanjamento, né? Para o deleite máximo em termos de prazeres e em termos de gastos também, né? De comprar as coisas mais caras possíveis, os carros mais caros, enfim. Será que a infelicidade que é derivada dessa busca pelo excesso acaba paradoxalmente nos levando de volta para um desejo de simplicidade, né, de austeridade, e talvez, será que isso explica porque o estoicismo começa a fazer
novamente sentido para a sociedade atual? Eu tenho visto muito, especialmente alguns... Se você encontrar alguns vídeos no YouTube, você vai encontrar isso, né? Associando minimalismo ao estoicismo. Recorra sempre ao menos. O menos é bom. Sêneca foi um homem rico. Marco Aurélio foi um homem mais rico ainda. Então, talvez a questão de ter ou não ter não é essa questão. Eu volto àquela questão que Raquel Gazola coloca no livro dela, no Físico do Filósofo Estoico, que eu não sei nem se tem à venda mais por aí. Realmente eu não sei, não procurei. O meu exemplar eu consegui da minha ex-orientadora. Tem ainda no estante virtual, custa um pouco caro, mas vale a pena. Eu acho que saiu de tiragem, sei lá. Não, tinha um, emprestei e nunca mais vi. Oi? Tinha um, emprestei, era antes da nossa biblioteca, e adeus, nunca mais. Vou ter que comprar um na estante virtual por R$100 ou mais. O meu eu peguei de uma ex-orientadora, ela, na época da graduação, ela me emprestou e acabei ficando com ele, como sempre acontece. Eu volto então à questão que ela coloca no livro. A questão não é ter ou não ter, mas a questão é o nível de dependência que você cria em cima daquilo. Eu acho que esse que é o tocante, a questão do... Ela vai escrever em grego autarquia, o autodomínio. O quanto que ter ou não tem vai fazer com que o seu juízo sobre as coisas, a sua visão de mundo seja influenciada. Essa que é a questão. Marco Aurélio foi um homem extremamente rico, mais rico que Sêneca, certamente. Mas apesar da riqueza toda, ele teve uma vida bem interessante. Se a gente pegar a história Augusta para ler, teve uma vida bem interessante. Bastante desprendido, em muitos sentidos, né? Chegando, inclusive, a doar os bens para poder ir para a guerra, para não aumentar os impostos, né? Por exemplo. Então, ele teve um grau de desprendimento pessoal que era muito interessante. Eu acho que essa que é a questão. A gente tem que começar a pensar, por exemplo, eu tenho que ter menos. O menos é sempre bom. Mas, ao mesmo tempo, eu queria tanto aquele tênis novo da Nike que eu vi na vitrine do shopping. Eu seria tão mais... Sabe? Se atiçaria meu sex appeal. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar depressivo. E essa que é a tônica que a gente leva para a sociedade atual. Você pode querer ter, mas não querer ter e não conseguir não pode te levar a uma situação depressiva. Não pode abalar o seu estado de ânimo. Essa que é a questão que o livro coloca. Eu acho que essa que é a tônica dos estoicos. Quer dizer, não fazer sua felicidade depender dessas coisas. Né? Pois é. Uma visão social dos bens. Né? Diogo, temos ainda 5 minutinhos. Eu passo a palavra para você para comentar isso, considerações finais. Eu acho, Aldo, que você trouxe um aspecto que me remete àquilo que o Breno também lembrou da oikeiosis, né? Essa oikeiosis é um impulso primário, um impulso que os estoicos definiam como aquele que nos move primordialmente, grosseiramente falando assim, né? E é um impulso para que a gente proteja e cuide das nossas próprias capacidades de acordo com a nossa Constituição. Alguns interpretaram isso apenas como uma constituição meramente física, corporal, né? E essa interpretação é equivocada, porque diz respeito também à proteção daquilo que diz respeito às suas capacidades e à sua constituição. Constituição não é o corpo físico, né? Quando falam em constituição, é o hegemonicon, aí, a mente dispõe do corpo de uma certa maneira. O Sêneca traz esse aspecto. Então, o que seria essa oikeiosis? Ela é voltar-se para aquilo que você é, das suas capacidades e a sua condição. Eu creio, Aldo, que justamente num mundo que a gente está, em que há realmente um hedonismo, não no sentido epicurista, né, do hedonismo bem assim desenfreado, também
por um lado, um hedonismo desenfreado e por um outro, talvez, um excesso de crenças que resolvem, assim, crenças em gurus, crenças em religiões, etc., né? Então, daí fica nesse aspecto, nessa dualidade extremada, na minha visão. Os estoicos, eles são herdeiros de um pensamento antigo da justa medida, da medida que é a medida correta, naturalmente correta, naturalmente. E esse primeiro impulso, então, que a gente comentou, que eu comentei antes aqui, que é um impulso que todo ser vivo tem, de se proteger, de proteger suas, né? O touro percebe que os seus chifres são sua força. Então, e ninguém diz isso pro touro. É uma percepção natural que ele tem. O ser humano também percebe determinadas coisas e com a capacidade racional nós percebemos e nós nos voltamos para essas coisas naturalmente. A gente sente necessidade disso. A gente percebe que é preciso ter justa medida num mundo que está assim. Eu creio, Aldo, então, que a oikeiosis seria um bom início de conversa aí, né? Para a gente perceber como a gente sente essa necessidade hoje em dia. E, por fim, para terminar, vou comentar ali que o Breno falou do ter, né? Na verdade, o ter, como o Aldo comentou, essas coisas que nós temos, elas são... O que depende, na verdade, de nós é o uso delas. Não obter, porque amanhã a gente pode perder. Então, a questão de ter ou não ter algo, ela só pode ser medida em função do uso virtuoso disso ou não. Então, se o desejo se voltar para as ações virtuosas, aí é diferente do que se voltar para coisas que amanhã você pode ter e amanhã você pode não ter mais. É essa a questão, é você ver qual é a condição humana, qual é a capacidade humana e naquilo que nós podemos ser melhores. Nós vamos ser melhores por ter um tênis? Então quer dizer que se a gente não tem um tênis, a gente vai ser pior? Não, isso não diz respeito ao que nos cabe, ao que é de nossa responsabilidade, aquilo que é próprio de nós, que nos é apropriado. O que nos é apropriado é o bom ou mau uso das coisas. Portanto, esse ter, na verdade, ele deve ser substituído pelo bom uso do que se tem. É isso. Pessoal, muito obrigado. Ficaram algumas perguntas da Cláudia Honor e também do Vilmar. Depois nós respondemos no site, pelo blog, e imediatamente vamos passar a palavra para a próxima mesa. Muito obrigado a todos. Terminamos aí com o lema do Vivavox, que é a luz de epiteto nos ilumine. E muito obrigado, parabéns a vocês. E até breve, até agora, né? Até já na próxima mesa. Tchau para todos, boa tarde.